Oi, pessoal, tudo certo? Muito prazer, sou o Yuri. E vamos dar uma olhada como que a gente consegue fazer aqui uma API para atualização aí de um campo, né, ou de campos, de objetos aqui do nosso autor. Legal? Para isso, eu vou vir aqui no nosso pacote e pedir para o IntelliJ criar uma classe do Kotlin que eu vou chamar de atualiza autor controller. Qual que é a ideia dessa classe? Ela vai ser o controller responsável por receber, né, as requisições de atualização. Se a gente for lembrar, quando a gente quis fazer uma listagem, a gente criou um controller que responde aí, né, a requisição da listagem. Para a gente criar um autor no sistema, criamos também um controller que responde, né, a uma requisição aí do tipo post para criar esse autor no sistema. No caso, a gente quer fazer uma atualização. Eu estou criando aqui essa classe para ser específico, né, para essa questão de atualização do autor. E lembrando que eu só estou separando assim, várias classes diferentes por funcionalidades, pessoal, para ficar mais simples na hora que a gente estiver trabalhando nela, né, focar somente nessa classe. Não tem problema nenhum a gente seguir uma abordagem de colocar vários métodos diferentes aí naquele controller, né? Sempre tentando garantir a coesão aí nesse caso, mas não tem problema nenhum. A gente poderia ter vários métodos diferentes respondendo ao mesmo controller. Legal? Bacana, a gente criou aqui o controller. Qual que é a ideia? Falar que esse controller responde aí a uma rota. Então, por isso, a gente ensina para o Micronaut que esse carinha é o controller e fala que ele responde lá em barra autores. Bacana? Qual que é o próximo passo? Vamos lembrar dos outros controles que a gente fez. A gente precisa ter um método aqui, certo? Que vai responder aí a uma requisição HTTP. No caso, para fazer utilizar, né, o verbo HTTP aqui para atualização, eu vou falar que é um put, mas não tem problema nenhum se a gente, por exemplo, essa API aqui, tá, a gente só vai atualizar um campo, tá mais com cara de patch, não tem problema nenhum a gente vir aqui e também utilizar a anotação do patch, tudo bem? Mas, no caso, só para simplificar, colocar o put. Legal? Bacana. Então, a declaração aqui, né, até diminuir aqui do ladinho para ficar um pouco mais simples, a declaração aqui está pronta. Aqui temos um controller que responde para barra autores, né, que é uma classe aqui do Kotlin, e temos um método que responde aí a uma requisição do tipo put, legal? Bacana. O que a gente tem que fazer agora? Bem, o primeiro passo é buscar, né, esse autor no banco. Então, buscar aí o objeto no banco. De alguma forma, a gente vai ter que atualizar o campo desse objeto, atualizar o campo, e por final retornar que está tudo certo, né? Retornar aí, por exemplo, um 200, um OK, para a pessoa que fez a requisição, né? E para a aplicação cliente, legal? Então vamos começar essa parte. Para buscar o objeto no banco, a gente precisa ter essa camada de acesso ao banco de dados. Logo, a gente pode vir aqui no construtor da nossa classe, né? Nosso controller, e pedir para ele injetar para a gente, né? Para o Micronaut vir aqui e injetar para a gente um autor repository, certo? Dessa forma, lá no momento de compilação, o Micronaut já vai injetar essa classe aqui para a gente, e agora, a partir do controller, a gente tem acesso ao banco de dados, a gente consegue fazer operações aí no database, certo? Legal, primeira parte é buscar um objeto, portanto, podemos ir aqui em autor repository e pedir para ele, ó, autor, acha para mim um autor específico aqui. Então, faz para mim aí uma busca por ID. E da onde que vem esse ID, né? Aqui a gente sabe que vai ter que passar o ID de algum lugar. Esse ID a gente pode pedir ele via parâmetro, ou seja, via URI. Na hora da requisição, a pessoa vai lá e pode colocar na URI, por exemplo, barra autores, barra 1, barra 2, barra 3 e passar aí, exemplificar esse ID, certo? Para receber esse ID na URI, a gente pode fazer de duas formas. Uma, nesse método put, a gente pode vir aqui, ó, e passar para ele um barra e, entre chaves, o ID. E para pegar, né, esse ID, a gente vem aqui e fala que, ó, esse método atualiza, ele depende, né, ele precisa ter aí algum lugar um ID. Esse ID precisa estar
ser injetado, né, ser passado como parâmetro para esse método de alguma forma. E esse ID, né, Micronaut, só para você conhecer um pouco melhor dele, ele está vindo lá do caminho da requisição, é uma variável lá no path dessa requisição, né? Logo, um path variable chamado ID. Nota, aqui a gente está usando o mesmo nome do parâmetro do método como o nome aqui da requisição, legal? Como o nome da requisição, não, perdão, como a variável, né, que tá passando via parâmetro na URL. Quando a gente consegue fazer isso, o mesmo nome daqui é o mesmo nome do parâmetro do método, o Micronaut consegue linkar aí um ao outro, né? Ou seja, ele consegue fazer o bind desse nome com o nome da variável que a gente está passando aqui. De uma forma muito similar com o que acontece com o Spring Boot, certo? O Spring Boot também a gente consegue dizer, né, e linkar isso daqui com o mesmo, quando a gente passa nas versões mais novas do Spring Boot, né, claro, a gente consegue passar o ID aqui, ele também consegue fazer o bind quando a gente utiliza o mesmo nome, legal? Outra forma também que a gente tem de pegar esse ID aqui, pessoal, é não passando ele aqui na variável, na anotação de put, bacana? Mas a gente pode passar ele direto aqui na declaração do controller. Dessa forma, aqui embaixo, quando a gente colocar esse path variable ID, o Micronaut também vai conseguir injetar, também vai perceber que assim, opa, nessa requisição aqui no controller, a pessoa me passou aqui um ID, sei lá, número 10. Então o Micronaut consegue pegar esse número que foi passado também na requisição e injetar aqui via parâmetro no método. Legal? Bacana. Temos aqui o autor. Quando a gente dá uma olhada aqui nesse método findById, a gente vai ver que o o Micronaut devolve para a gente não é uma representação de autor, mas sim um optional de autor, certo? Ou seja, optional é aquela classe especial do Java que a gente consegue envelopar um objeto para saber se existe dado naquele objeto, né? Ou se não existe, se esse envelope está vazio. Portanto, só por questão de semântica mesmo, eu vou chamar o retorno desse método de possível autor. E, né, para a gente trabalhar de uma forma assim, um pouco mais concisa nesse método atualiza, né? Aqui no controller, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e falar assim, ó, possível autor, você está vazio? Ou seja, esse optional tem alguma coisa dentro dele ou está vazio? Se ele estiver vazio, por favor, ou seja, se esse possível autor está vazio, por favor, vai lá e retorna para a aplicação cliente aí um HTTP response que não conseguiu achar nada, ou seja, não existe um autor aí com essa URL, legal? Está aparecendo aqui um erro, né? Na hora do retorno, isso porque agora a gente tem que vir aqui na assinatura do método e falar que ele retorna aí um HTTP response e, para simplificar de qualquer coisa, logo usamos o N aqui do Kotlin, certo? Bacana. Recapitular esse primeiro passo, buscamos o autor já no banco, ele retorna o option de autor. O que a gente está fazendo aqui é checando se esse option tem alguma coisa. Caso esteja vazio, retorna aí 404 para a aplicação cliente, falando que não conseguiu encontrar um autor com essa parte, certo? Qual que é o próximo passo? É atualizar o campo. Então, no caso, a gente quer atualizar a descrição do autor. Portanto, a gente pode vir aqui e pegar esse autor do option, né? Caso o método chegue nessa linha aqui, a gente já sabe que existe o autor dentro desse option, então a gente pode prosseguir com isso. E a gente pode vir aqui e falar assim, ó, autor, sua nova descrição é alguma coisa que vai vir aqui para a gente. Logo, a gente precisa pegar essa descrição de algum lugar. A forma da gente pegar essa descrição, que a gente viu, é vir aqui e colocar uma anotação @body e, por exemplo, criar aqui um objeto que a gente pode chamar de atualiza, chamar de requisição, só para ficar mais fácil, request, que é de um tipo, por exemplo, atualiza a descrição autor request, por exemplo, certo? E esse objeto aqui, ele teria lá só um atributo que seria a descrição. Só que eu vou mostrar para vocês um outro jeito que tem da gente também conseguir pegar esses campos aí
que vem via JSON para a gente com o Micronaut sem precisar criar aqui, né, usar esse @body e sem precisar criar um objeto, criar uma classe para representar essa requisição. Basicamente, o que a gente quer aqui é uma descrição. Logo, eu vou falar que a gente tem uma descrição, que é o que a gente espera, e essa descrição é do tipo string. Bacana? Nessa parte aqui da atualização, eu simplesmente vou falar que esse atributo descrição do autor, ele vai receber essa descrição que está vindo aqui como parâmetro. Legal? Aqui está dando um erro, porque se a gente der uma olhada aqui na classe autor, essa descrição está como val, a gente precisa mudar ela, falar que agora é um tipo variável, logo var. Bacana. Parou de dar esse erro. O próximo passo aqui agora, então, temos o autor, temos a descrição. A gente pode pedir para o banco de dados vir aqui e atualizar esse autor para a gente, certo? Já com essa nova descrição. Ponto importante aqui também para notar que é uma diferença em relação ao Spring Boot, né? Ao Spring Data, no caso. Lá no Spring Data, o mesmo método de save, a gente pode usar ele tanto para atualizar um objeto, quanto para salvar, né, inserir aí uma nova entidade no banco de dados. Aqui no Micronaut é feita a distinção entre essas duas operações, ou seja, os repositórios têm o método save, que trata de um insert no banco de dados, né, ou seja, vai realizar essa operação de insert lá no banco, enquanto o update vai realizar a operação de update no banco de dados. Aqui no Micronaut a gente tem essas diferenças aqui entre o método save e o método update. Diferente do Spring Boot, né, do Spring Data no caso, que utiliza o save, pode ser tanto para salvar quanto para atualizar aí a entidade no banco de dados. Legal? E aqui no final vamos simplesmente retornar que deu tudo certo aqui, retornar um OK para a aplicação cliente. E para ter uma resposta um pouquinho mais detalhada, eu vou falar que no corpo desse OK, a gente vai retornar aqui esse mesmo autor, né, os detalhes aí desse autor que a descrição foi pedida para ser atualizada, legal? Bacana. Vou subir aqui nossa aplicação e assim que ela subir, a gente vai lá no post e ver se nosso código está funcionando ou não. Legal? Até já. Oi, pessoal, certo? A aplicação subiu aqui. Vou voltar no Postman e vou pedir para listar todos os autores lá do banco de dados para a gente ter uma ideia de como estão os dados agora, legal? Tá terminando aqui de fazer a requisição. Vamos ver. Show. Recebemos aqui, né, nossa lista com os autores e cada autor aqui tem uma descrição, como por exemplo, o Rafael Ponte está com a descrição Marajá dos Legados. Vou atualizar esse autor então, tá? Eu sei, porque eu já dei uma olhada no banco de dados antes, que o ID do Rafael Ponte é o ID número 2. Então, eu vim aqui, já criei uma requisição no Postman para falar, para servir, né, como base para a gente fazer essas atualizações. Vim aqui, coloquei o método put. Na URI, aqui no final, eu estou passando o ID 2, no caso, certo? Que é o ID lá do Rafael no meu banco de dados. E aqui, eu estou passando um objeto JSON com a descrição. Olha só que legal. Eu vou vir aqui e vou mudar. Em vez de Marajá dos Legados, eu vou colocar Príncipe dos Oceanos, né? E fazer a requisição, vamos ver o que acontece. Quando a requisição chegou lá no servidor, a gente viu aqui, recebemos o 200, certo? Falando que deu tudo certo. E na resposta, a gente já tem aqui, na descrição, Príncipe dos Oceanos. Vou pedir para listar novamente. E vamos ver se atualiza aqui também, né? Olha só que legal. A descrição do Rafael Ponte foi atualizada para Príncipe dos Oceanos, certo? Vamos testar também aquele outro caminho na nossa aplicação, né? De tentar passar um ID inválido aí. Então, por exemplo, tentar passar o ID 999 e, olha só que interessante, já retornou aqui para a gente 404 not found. Ou seja, aparentemente aquele código que a gente fez está funcionando, né? E eu quero mostrar para vocês o seguinte. Se a gente dá uma olhada aqui, o campo do JSON que eu passei, né? Esse atributo aqui dentro do objeto do JSON descrição é do mesmo nome que esse parâmetro aqui lá na nossa função de atualiza. Ou seja, o Micronaut ele conseguiu pegar aquele atributo do JSON chamado descrição e fazer o bind, isto é, conseguiu linkar
injetar ele aqui como esse parâmetro descrição aqui no nosso método de atualiza, certo? Se a gente der uma olhada na documentação do Micronaut, pessoal, a gente vê que o Micronaut aqui ele tem uma certa forma de fazer essas resoluções de variáveis que a gente passa para ele, certo? Então ele começa primeiro vendo lá se precisa ter alguma variável na URI, né? Que é o ID, variáveis aí que vem via query parameter. Caso a gente coloque um @body no método, né, no parâmetro do método, o Micronaut ele vai pegar aquele parâmetro e tentar injetar ali o JSON, né, dentro daquele parâmetro. Se aqui nesse caso fosse um objeto, ele ia tentar fazer o cache, né, tentar fazer aí a conversão para esse objeto. No caso aqui, como é o string, se a gente vir aqui e tentar passar o @body, o Micronaut ele vai injetar todo o JSON aqui dentro desse parâmetro, legal? Dentro desse parâmetro de descrição. Caso a gente não passe o @body, né, a gente omita esse @body, e aqui na documentação a gente até consegue ver isso. Caso esse @body não está definido, mas a requisição possa conter um body, o que o Micronaut faz é o seguinte, ele vai pegar para cada atributo ali no JSON ou no form data, né, no formulário HTML aí que foi enviado, para cada um daqueles atributos, o Micronaut ele vai pegar e tentar linkar, ver se existe um parâmetro na função com o mesmo nome daquele atributo. Caso existir, o Micronaut vai lá e linka os dois, realiza aí essa operação de bind para a gente conseguir trabalhar, né, em cima desses parâmetros, dessas variáveis que estão chegando aí via JSON, legal? E caso ele não consiga fazer tudo isso, aqui o último passo, ele retorna aí um 400 indicando que aquela função não pode ser populada, legal? Então, pessoal, por fim, é isso. Essa aqui é só uma outra forma que a gente tem também de como conseguir fazer, né, essa desestruturação de objetos via JSON aqui no Micronaut. Então, o Micronaut ele consegue fazer essa desestruturação para a gente não precisa criar efetivamente uma classe, né? Se você quisesse também criar uma classe para ter esse único atributo e injetasse aqui via @body, não tem problema nenhum, o método ia continuar funcionando, legal? Isso daqui é só uma outra forma que a gente tem também de captar esses dados que estão vindo aí via JSON aqui no Micronaut, legal? Por fim, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dele. Só para recapitular nos passos que a gente fez, criamos um controller e especificamos que esse controller está vindo aqui uma variável ID, legal, que é passado via URI. Além disso, a gente criou uma função que responde aí ao método put do HTTP, legal? Nessa função, a gente fala para o Micronaut fazer o bind tanto do ID, que vem aqui via variável no path, né, via variável na URL da requisição, como também fazer o bind do campo de descrição, isso é, do atributo de descrição lá do JSON com esse parâmetro aqui, string, certo? Fizemos as operações, buscamos esse autor lá no banco de dados. Caso esse autor exista, a gente vem aqui e faz a atualização e ao final devolve os detalhes desse autor, né? Devolve uma representação desse autor aí em formato de resposta. Caso esse autor não exista, a gente vai lá, simplesmente retorna 404 para a aplicação cliente, legal? Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais. Tchau!